Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 8. Apenas um trecho da carta. Todos acharam? Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 8, diz assim: Assim diz o Senhor: demos sempre graças a Deus, pois de nosso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela nossa igreja local. Obrigado pela nossa comunidade de fé, Senhor. Obrigado esse lugar onde nós podemos crescer na fé, onde nós podemos cultivar amor uns pelos outros, podemos aprender a palavra do Senhor, podemos crescer, florescer. Obrigado, Senhor, é um privilégio, Senhor, estar aqui, é um privilégio estar com os meus irmãos, é um privilégio estar com o teu povo, Senhor, diante do Senhor e diante dos anjos, Senhor, é um privilégio. Continua abençoando a nossa igreja, continua abençoando a nossa comunhão, que a nossa igreja continue avançando, que ela continue crescendo, em nome de Jesus. E abençoa a tua palavra, Senhor. Que ela seja ministrada, Senhor, com autoridade, ó Deus, com poder. Que saímos daqui hoje edificados, Senhor. Usa a minha vida, eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu não dependo, ó Deus, das ferramentas que muitas vezes eu uso para a preparação de sermões. Eu dependo completamente do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Me guia, me dirija, ó Deus, me conduza nessa exposição e que a tua palavra ela produza, Senhor, ela produza crescimento, que ela produza efeitos desejados pelo Espírito Santo, Senhor, trazendo crescimento. Ó Deus, abençoando o teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, Paulo, ele escreveu essa carta aqui por volta do ano 60, isso na primeira primeiro século da era cristã, durante a sua prisão em Roma. Alguns vão discutir se ele estava em Roma ou não, alguns defendem sobre Cesareia e Éfeso, mas há muito mais motivos para crermos que ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta dirigida à igreja em Colossos. Ele soube da situação da igreja por meio de Epáfras, como ele mesmo menciona aqui nessa carta. Um colaborador que ele chama de ministro fiel, que provavelmente foi o evangelista que plantou essa igreja, mas não só essa igreja. É provável que ele tenha implantado a igreja também de Laodiceia. Nós estamos estudando aqui o livro de Apocalipse, e nós já passamos pela carta dirigida à igreja de Laodiceia, e estudando o contexto histórico da igreja, estudiosos argumentam que seja possível que ele também tenha tenha implantado esta igreja na Ásia Menor. Inclusive, essa igreja ela é mencionada nessa carta de Paulo, destinada à igreja de Colossos, né? E ao escrever, Paulo ele tem 3 objetivos principais aqui. O primeiro objetivo é expressar sua gratidão a Deus pelo testemunho deles, pelo amadurecimento da igreja, pelo crescimento da igreja, pela maturidade na fé. Fortalecer a igreja na verdade do Evangelho e, por fim, adverti-lo contra falsos ensinos que ameaçavam a saúde espiritual daquela igreja, inclusive a unidade dela. A maior preocupação de Paulo aqui é uma heresia que, embora não fosse sistematizada, não tivesse sido consolidada ainda, ela estava ganhando espaço em Colossos. E ela mistura alguns elementos de legalismo, de ascetismo e até mesmo de misticismo. Era uma mistura perigosa e venenosa que estava ameaçando a saúde da igreja. O legalismo judaico, que pregava exigências sobre dias sagrados, festas religiosas, tipos de comidas e bebidas que eram permitidos, outros não. E a ideia era para que eles fossem aceitos por Deus, eles precisavam seguir esses rituais previstos nas leis judaicas. O problema é que isso colocava o foco no esforço humano para ser salvo e aceito por Deus,
não na fé somente em Jesus. O ascetismo também era um veneno que estava sendo disseminado, estava ameaçando a igreja, como regras de não toque nisso, não prove isso, não manuseie aquilo. Tudo isso a gente vê Paulo abrangendo no capítulo 2. Isso tentava alcançar a mentalidade deles que era necessário agir dessa forma, por meio de pode, não pode, ou de algumas proibições ou abnegações, com o objetivo deles serem mais santos, mais puros, através de uma abnegação externa. Tá? Esse ascetismo seria uma espécie de superstição entre eles. Né? Se eles tocassem alguma coisa, algum objeto, alguma questão, eles poderiam estar comprometendo a espiritualidade deles, deixando eles vulneráveis diante de ameaças sobrenaturais. Né? Era assim que eles pregavam lá e estavam ameaçando a segurança deles em Jesus. E mais um tipo de misticismo também esotérico, que encorajava a buscar experiências superiores, sobrenaturais, adoração a anjos e um tipo de conhecimento secreto que era reservado somente a pessoas muito espirituais. Isso ele fala no capítulo 2, versículo 18. Em vez de edificar a fé, o que eles faziam, esses falsos mestres, era ameaçar a unidade da igreja, produzindo divisões entre crentes comuns, que eles consideravam comuns, e crentes especiais, como se no plano de Deus existisse alguns que são mais ou menos especiais. Essa heresia de Colossos, como os estudiosos dizem, negava na prática a suficiência da obra de Cristo, sugerindo que Cristo ele não era o bastante para nossa salvação, mas era preciso algo mais. A gente precisava fazer algo mais para que nós fôssemos aceitos no plano de Deus. Então, para isso era necessário abraçar essas ideias estranhas, esse misticismo, essas exigências, praticar essas exigências, essas obrigações e também fazer atos de abnegação externa, tipo sacrifícios ou coisas, ou se privar de algumas coisas, como se isso fosse nos favorecer diante de Deus. E é por isso que Paulo ele argumenta nessa carta exaltando, em primeiro lugar, a supremacia de Cristo sobre toda a criação. No capítulo 1 ele vai falar sobre isso. Em segundo lugar, no capítulo 2 ele vai abranger um pouco mais, mostrando que em Cristo nós já somos completos, porque Cristo é a plenitude de Deus e que a vida cristã ela flui dessa verdade e afeta a nossa conduta, nossos relacionamentos e tudo que nós somos. Ou seja, nós não devemos fazer nada para sermos aceitos por Deus, por causa de Cristo nós fomos aceitos. Mas essa obra de Cristo em nossa vida, ela reflete em mudança de conduta. Não é a gente mudando para sermos aceitos, é porque fomos aceitos que nós mudamos. E Paulo imprime isso nessa carta, dissemina isso, prega isso, combatendo esses falsos ensinos que desviavam o foco que eles tinham da graça de Deus. Apesar dessas ameaças, no capítulo 1, Paulo ele agradece a Deus, ele expressa sua gratidão, como nós lemos, pelos sinais visíveis de que o Evangelho tinha transformado de verdade a vida deles. O Evangelho, meus irmãos, ele produz resultados visíveis onde ele é recebido. Capítulo 1 diz isso. E nesse texto, Paulo ele destaca os resultados visíveis de que o Evangelho tinha chegado até eles com poder. Portanto, meu irmão e minha irmã, uma verdade que eu quero que vocês gravem hoje é que o Evangelho ele produz resultados visíveis onde ele é recebido. Mas a pergunta é, quais são esses resultados visíveis que são produzidos pelo Evangelho quando ele chega com poder na vida daqueles que o recebem? Em primeiro lugar, ele produz virtudes cristãs. Versículo 4 e 5 diz isso. Vamos ler? Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. O apóstolo Paulo ele está destacando as principais virtudes da vida cristã, são qualidades cristãs em decorrência da nossa união com Cristo. E ele fala aqui da fé em Cristo, ele fala do amor pelos irmãos e da esperança celestial. Essa fé é uma confiança exclusiva na obra de Cristo. Eles tinham fé somente em Cristo, em mais nada, em mais ninguém. Foi essa fé inicial que os tirou das trevas
para a luz, meus irmãos. É essa fé exclusiva na obra de Cristo que nos transporta das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Os falsos mestres, eles faziam exigências para a salvação, mas Paulo, ele nos lembra que a verdadeira fé, ela está apenas apoiada em Jesus e mais ninguém. Portanto, nós precisamos colocar toda a nossa confiança no Senhor Jesus, porque somente essa confiança nele é suficiente para que nós sejamos justificados no tribunal de Deus, para que nós sejamos aceitos por Deus como seus filhos amados. Então não deixe que essas falsas pregações que têm sido disseminadas em nossos dias, têm sido disseminadas usando os meios de comunicação pela internet, enganar você, fazendo você acreditar que não é suficiente apenas crer em Jesus, que você precisa se esforçar, que você precisa fazer sacrifício, que você precisa fazer altos sacrifícios para ser aceitos por Deus, porque o verdadeiro sacrifício que nós precisávamos para sermos aceitos diante de Deus já foi feito de uma vez por todas por Jesus na cruz do Calvário. E esta mesa é a prova disso, de que nós fomos aceitos não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas a segunda virtude que é produzida, que é a obra do Evangelho, é o amor pelos irmãos. Aqui Paulo fala que é o amor por todos os santos. O amor, ele se manifestava no cuidado dentro da comunidade. Eles amavam uns aos outros, eles se preocupavam com a necessidade uns dos outros, eles expressavam cuidado pelas necessidades uns dos outros. Mas Paulo aqui, ele destaca um amor deles que era muito mais amplo. Quando nós lemos aqui no versículo 8, Paulo fala do amor no Espírito, né? Não era um amor como o mundo prega, um amor passageiro, um amor emocional, um amor sentimental. Era um amor sólido, um amor firmado na obra de Cristo. Eles se importavam não só com os daquela comunidade, o amor deles era extensivo aos crentes das demais comunidades ao seu redor, provavelmente as comunidades do Vale do Lico. O Evangelho, ele nos chama a viver um amor, meus irmãos, que ultrapassa os limites até da nossa própria comunidade local. Mas é complicado porque o que nós vemos muitas vezes dentro das comunidades, dentro das igrejas, as notícias que nós recebemos é que muitas igrejas sofrem pela falta de amor, pela indiferença, pela frieza espiritual, pela apatia, pela indiferença às necessidades uns dos outros. Muitas vezes nós olhamos para irmãos de outras igrejas e nós somos preconceituosos com eles, nós somos rígidos, né? Nós somos, digamos assim, nós parece que criamos muros, como se aqueles que estão na Assembleia de Deus não fossem os nossos irmãos, como os metodistas não fossem os nossos irmãos, como se os presbiterianos, porque são calvinistas, não fossem os nossos irmãos, como se os arminianos não fossem os nossos irmãos, como se os calvinistas não fossem os nossos irmãos. Nós vivemos dentro de uma denominação que é pentecostal reformada, e só nisso já deveria ser para a gente motivo encorajador para nós amarmos os nossos irmãos pentecostais e amarmos os nossos irmãos calvinistas, reformados. Nós fazemos parte de uma aliança. A nossa igreja não é só a igreja ICNV do Lins. Existem diversas igrejas espalhadas, inclusive no exterior, ICNVs, irmãos que precisam da nossa oração, que precisam que nós coloquemos diante de Deus o nosso clamor em favor deles, que possamos nos preocupar, meus irmãos, com a necessidade uns dos outros, mas que o nosso amor pelo povo de Deus seja um amor por todos os santos, seja um amor amplo, seja um amor sem reservas, não restrito a uma panelinha da igreja, não apenas a um grupinho da igreja. Pergunto a você, como é o seu amor pelos seus irmãos? O seu amor é por alguns irmãos ou por todos os irmãos? O seu amor se restringe apenas àquelas pessoas com quem você tem uma relação de mais afinidade? Ou o seu amor é um amor amplo, um amor disposto, despojado de orgulho, desprendido, disposto a estender cuidado, carinho, afeto por aqueles que não fazem parte do seu grupo, da sua conveniência, do seu nicho de relacionamento? O Evangelho, ele nos chama a viver um amor que ultrapassa os limites dos nossos
nossos relacionamentos restritos a grupos de afetos pessoais. O Evangelho nos desafia a ampliar esse amor, além da nossa igreja local, mas também além da nossa zona de conforto. Há muitas pessoas que amam só aquelas pessoas que elas têm um apreço maior, que têm uma afinidade maior, mas esse amor que eles tinham aqui era um amor desprendido, era um amor motivado pela obra de Cristo. E o amor motivado pela obra de Cristo, ele é um amor que se estende, que é mais amplo, que vai além dos nossos grupos de conveniência, muitas vezes estabelecidos dentro da igreja. Mas há também a esperança nos céus. Diferente dos outros textos do Novo Testamento, aqui Paulo ele coloca a esperança como a base das outras virtudes. Quando a gente lê as cartas de Paulo, especialmente as cartas de Paulo, Paulo sempre começa falando da fé, da esperança e do amor. 1 Coríntios 13 ele faz isso, né? De uma forma assim poética, linda. Ele conclui o versículo 13 do capítulo 13 dizendo que o maior de todos é o amor. Mas aqui ele enaltece a esperança. Isso porque os falsos mestres queriam tirar esse aspecto futuro da salvação. Ele não fala que é só uma esperança, ele fala que é uma esperança nos céus. Uma esperança celestial. Os falsos mestres queriam tirar deles essa perspectiva de herança celestial, de vida após a morte, de uma vida por vir, futura, com a volta de Jesus. Mas essa esperança eterna era parte do evangelho que eles tinham ouvido desde o início. Meus irmãos, o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, ele é um evangelho da esperança, mas ele é um evangelho de uma esperança que vai além da esperança terrena, de esperanças transitórias como o mundo prega. Esse evangelho é o evangelho da esperança celestial. Ele nos ensina que Deus tem algo reservado para todo aquele que nele crê. Nós temos uma herança incorruptível, nós temos um destino eterno, nós temos uma garantia eterna, nós temos uma cidade, nós temos uma pátria celestial e o Evangelho nos garante isso. Mas em nossos dias muitos só falam de uma fé como meio de conseguir bênçãos materiais, não é verdade? O que nós vemos sendo pregado aí produz esperança momentânea, produz esperança terrena, passageira. Nós queremos uma esperança, muitas vezes, para realizações transitórias, passageiras. O que te traz esperança? É um carro melhor? O que te traz esperança? É um melhor emprego, um melhor salário? Nós precisamos desejar isso. Não é errado desejar isso. Você pode esperar que as coisas vão melhorar. A gente não fala isso. Eu espero que as coisas melhores, as coisas venham melhorar. Eu creio em dias melhores, né? As coisas vão melhorar, né? Às vezes a gente conversa com pessoas mais pessimistas, né? Pessoas que às vezes estão meio frustradas, desapontadas com a vida, com o cenário político. E aí às vezes as coisas não vão melhorar. E eu confesso para vocês que eu sou muito assim, quando eu olho para esse cenário político do nosso país, eu olho, meu Deus do céu, para onde a gente vai? Não há muito. Isso porque a nossa esperança ela não pode ser uma esperança passageira, restrita às circunstâncias, porque as circunstâncias são passageiras, são transitórias, elas variam. Nosso coração não pode ter uma expectativa nas circunstâncias, que nós vamos nos frustrar, nós vamos desanimar, nós vamos recuar, nós ficaremos abatidos. Mas a nossa esperança, ela é uma esperança celestial. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós precisamos lembrar que a verdadeira esperança dos crentes está nos céus, onde Cristo está, e ela que sustenta a nossa fé e o nosso amor na nossa comunidade cristã. Mas o evangelho ele também produz impacto, meus irmãos. Versículos 5 e 6 diz isso. Vamos ler? Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês,
desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Onde o evangelho é recebido, ele frutifica e cresce, meus irmãos. O evangelho, ele foi recebido pelos colossenses, e o evangelho frutificou, o evangelho cresceu. Onde ele é recebido, meu irmão e minha irmã, ele transforma vidas, ele transforma famílias, ele transforma comunidades, ele transforma realidades. E Paulo nos lembra que a mesma mensagem que chegou em Colossos também estava alcançando o mundo inteiro. Isso nos mostra que o evangelho, ele é o antídoto, o remédio para os povos, meus irmãos. Não existe uma outra mensagem que pode mudar famílias, que pode mudar jovens, que pode mudar realidade, que pode mudar a sorte de pessoas. Esse mesmo evangelho que estava sendo disseminado e que estava florescendo na cidade de Colossos e em Laodiceia, também estava crescendo e florescendo em diversas regiões. E isso também nos mostra que a mensagem do evangelho é uma mensagem atual. É uma mensagem que é útil e que deve ser pregada com fidelidade em qualquer lugar. E nós somos encorajados a pregar esse evangelho, não mudar a mensagem do evangelho, não mudar a mensagem da cruz, não mudar a palavra da verdade, ó Deus, para atender os caprichos da nossa cultura. E o que nós vemos hoje é isso. Pessoas estão mudando a mensagem do evangelho, estão tornando a mensagem do evangelho, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é uma mensagem mais açucarada, uma mensagem que é mais aceitável, aliviando o caminho, aliviando a cruz, mudando a mensagem, tirando a cruz do centro para favorecer e para aliviar ou massagear o ego das pessoas. Mas em Colossos, essa mensagem poderosa recebida por eles estava florescendo e crescendo sem alterações, sem ser adulterada. O evangelho, meu irmão e minha irmã, ele não enfraquece com o tempo. Desde o primeiro dia em que os colossenses ouviram, eles entenderam a graça de Deus. Olha que coisa tremenda. Desde o primeiro dia, diferente das filosofias que estavam sendo disseminadas em Colossos e ameaçando a saúde da igreja, e muitos modismos passageiros da nossa época que começam e daqui a pouco vai, daqui a pouco entra outro modismo, o evangelho ele permanece frutificando e transformando vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não negocie a mensagem do evangelho, não mude a mensagem do evangelho. Pregue o evangelho, fale de Cristo, fale das boas novas da salvação, do que Deus fez por você através de Jesus na cruz. E isso é suficiente para causar um impacto em outras pessoas. Para que jovens sejam alcançados, para que seus vizinhos sejam alcançados, para que seus colegas de trabalho sejam alcançados. Pregue o evangelho. Se você quer ver mudança no nosso país, como eu quero, pregue o evangelho, porque ele é a solução para o pecador separado de Deus. O evangelho ele transforma, mas o evangelho também desafia a uma reconciliação com Deus. Ele desafia a mudança de vida, não uma mudança material simplesmente. Aliás, uma mudança muito melhor e mais ampla, uma mudança interior. Onde um marido infiel ele se torna fiel, onde uma esposa irresponsável se torna uma mulher fiel, responsável, onde aquele que mente para de mentir, onde aquele que adulterava não adulterava mais. É isso que ele faz. O evangelho é capaz de tirar um pecador das trevas e transportá-lo para a luz, para que ele viva em novidade de vida em Cristo Jesus. Então pregue o evangelho, meu irmão. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não perde força e ele nunca fica ultrapassado. Onde ele é pregado e recebido, gera conversões, gera transformação e gera esperança. Como diz a música, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E o evangelho é o evangelho do Deus que salva. Por isso a gente não pode mudar a mensagem para atender os caprichos da nossa cultura. Nós devemos pregar o evangelho com fidelidade e deixar que ele floresça e cresça para a glória de Deus. Foi Spurgeon que disse que o evangelho ele é como um leão. Basta você abrir a jaula e deixar que ele faz o resto, meus irmãos.
A gente não precisa ficar mudando a mensagem, não. É apenas pregar o Evangelho, incluir o Evangelho em nossas mensagens e deixar que Deus faz a obra no coração das pessoas. E por fim, o Evangelho ele é poderoso, ele produz resultados maravilhosos naqueles que o recebem, o acolhem de coração. E o resultado que ele produz aqui em terceiro lugar é o amor no Espírito. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Meus irmãos, esse amor no Espírito aqui só foi possível em virtude do ensino de Epáfras, da obra que Deus realizou através da sua pregação fiel do Evangelho. Paulo o chama de fiel ministro de Cristo, porque ele ensinou com fidelidade e não distorceu a mensagem da cruz. Ele não fez acréscimos à mensagem, ele não abraçou uma moda passageira, ele não fez isso para ser aceito pelo povo, pelo contrário, a mesma mensagem que ele ouviu nas missões de Paulo e que transformou a sua vida, foi esse mesmo evangelho que ele disseminou e que estava alcançando o mundo, estava alcançando todos os povos. Ele aplicou essa mensagem dentro da sua comunidade. Epáfras também foi quem contou sobre o amor que eles têm no Espírito. Foi ele que levou esse relatório para Paulo na prisão. E esse amor, ele é mais do que uma simpatia pelos irmãos. Eu simpatizo com ele, eu tenho uma afinidade com ele, uma simpatia com essa pessoa. É boa gente, né? Ele é um bom irmão, uma boa irmã. Não é afinidade pessoal, meus irmãos. Esse amor aqui é um amor que ultrapassa gostos, afinidades ou até mesmo as nossas diferenças, porque ele é fruto da nova vida em Cristo Jesus. É a obra do Espírito Santo agindo no coração daquele que foi regenerado. Vocês lembram de Filemão? O apóstolo Paulo escreveu uma carta para Filemão, em uma dessas cartas, apenas um capítulo. Tem apenas um capítulo essa carta. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta que nós poderíamos dizer que é um ministério da reconciliação. Filemão, ele era membro da igreja de Colossos. E quando Paulo escreveu essa carta da prisão, ele estava junto com Epáfras. Se você ler a carta a Filemão, do apóstolo Paulo, ele até menciona que quem está saudando ele é Paulo, mas Epáfras está junto com ele. E aqui nessa carta ele intercede por Onésimo, que por alguma razão ele foi preso. E ouviu a mensagem da cruz e a sua vida foi transformada. E quando ele foi solto, o apóstolo Paulo fez questão de mandar uma carta para Filemão pedindo para que o aceitasse. E que se ele recebesse, se ele tivesse tido algum prejuízo por causa dos erros de Onésimo, que colocasse na conta dele. Mas você vê a ênfase do apóstolo Paulo nesse amor. Meu amado irmão, o meu amado Onésimo, receba com amor. E coloca tudo na minha conta. É esse tipo de amor no Espírito que o apóstolo Paulo reconhece acontecendo na igreja de Colossos. É um amor capaz de suportar as diferenças, perdoar e até mesmo servir a um amor incondicional. Mas os falsos mestres em Colossos dividiam a igreja entre crentes comuns e espirituais de categoria superior. Isso gerava orgulho, partidarismo e quebra de comunhão. Paulo mostra que o verdadeiro sinal de espiritualidade não é status ou experiência mística, mas o amor no Espírito, no plano de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, regenerados pelo poder do Espírito Santo e chamados a promover o amor na comunidade cristã, a promover o perdão, a promover o ministério da reconciliação. Esse amor é o antídoto, meus irmãos, contra a divisão na igreja, contra o partidarismo dentro da igreja. Quando o evangelho ele é recebido de verdade, o Espírito produz unidade em vez de rivalidade. A nossa comunidade ela precisa cultivar esse amor. Porque é esse amor que vence as diferenças, quebra muros e mostra para o mundo que nós somos verdadeiramente seguidores de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos, amem uns aos outros, amem, porque assim o mundo vai conhecer que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Olha o que diz o capítulo 3 na carta aos Colossenses. Olha como nós podemos praticar esse amor no Espírito. Olha o que ele diz aqui. Versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade,
de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor. E o amor é o quê? Mais alto. O vínculo da perfeição. E aí Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Amor no Espírito, irmãos, porque o amor é o vínculo da perfeição. Que a nossa igreja local ela possa testemunhar os resultados visíveis do verdadeiro evangelho, manifestando essas qualidades como a fé em Cristo somente, o amor por todos os santos sem restrição, sem partidarismo, sem grupinhos, sem panelinha na igreja, e também a esperança celestial, uma igreja que espera confiantemente, alegremente, com entusiasmo, servindo a Deus, a segunda vinda de Cristo. Que haja essas qualidades no nosso meio, sobretudo o maior de todos os frutos, dos gomos, as virtudes, que é o amor no Espírito para a glória de Deus, porque esse amor é um antídoto para a gente vencer os desafios que nós temos nos nossos dias. Amém? Feche seus olhos, quero chamar os músicos.